E nós temos que tomar um cuidado, queridos, com esse temor, essas imaginações temerosas, porque essa não é a imaginação, nem um pensamento de Deus para a tua vida, diga aleluia. Jeremias capítulo 29, ontem no casamento do Guto e da Sabrina eu falei sobre isso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Você tem que compreender que Deus não mudará o pensamento que Ele tem a seu respeito, diga aleluia. E Jeremias capítulo 29, no verso 11, diz lá, o Senhor, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não do mal, para trazer o fim que vocês desejam. Deus não mudará essa intenção que Ele tem em continuar te abençoando, diga glória. Então você não precisa temer. Tudo que o inferno faz é lançar imaginações e pensamentos temerosos sobre todas as áreas da nossa vida, para ver se pega. Mas como nós temos o pensamento de Deus, a bênção dele, nós não vamos permitir ser controlados por isso, porque isso irá trazer grande prejuízo para a nossa vida. Esse assunto é importante. Ninguém aqui está livre de imaginações e pensamentos que podem trazer prejuízo, especialmente sobre isso aí, medo do futuro. Você sabe, o teu futuro está garantido no nome do Senhor, é o pensamento dele, diga aleluia. Você sabia que ele já viu o final da tua vida? Antes mesmo de nós nascermos, já tinha um final da nossa vida. É doideira isso, né? Nosso pensamento não pega muito isso, mas essa é uma verdade, Deus não muda. Diga assim, o meu Deus não muda. Diga, Ele é o mesmo hoje, amanhã e será para sempre. Glória a Deus. Abre lá em 2 Timóteo, primeiro capítulo, verso 7, é o texto base que eu tenho usado para falar sobre esse assunto do medo, e eu quero dar continuidade a alguns pensamentos aí que vão nos abençoar. E lá está escrito assim, porque Deus não tem nos dado, diga glória, pensamentos de quê? Espírito de medo, né? Deus não tem nos dado. Já achou? Segundo a Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos tem dado, não vem de Deus, espírito de covardia, de temor, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Diga glória. Na Bíblia Amplificada, eu estava lendo sobre isso, fala sobre covardia, sobre temor, pavor, porque Deus tem nos dado espírito de poder, de amor, de mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Esse é o Espírito de Deus para a nossa vida, diga aleluia. E eu já andei falando sobre alguns assuntos, que a gente vem falando isso pelo menos há uns 2 domingos, há um tempo atrás aí, mas eu quero continuar ainda acrescentando algo ao teu coração sobre isso, e eu quero te dizer isso sobre o domínio do medo. Ouça bem, o domínio do medo é um primeiro passo para nós deixarmos de acreditar na certeza daquilo que Deus tem. O inferno, ele tem essa prioridade na nossa vida de fazer com que a gente não venha acreditar em Deus. Pastor, mas como isso pode acontecer? Porque está escrito, eu creio, mas ele faz com que a gente imagine outras coisas e a gente acabe fazendo diferente de como Deus disse. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ouça bem, ele tem a capacidade, o domínio do medo tem a capacidade de neutralizar a certeza do sobrenatural de Deus. Eu vou dizer uma coisa, você é a igreja do Senhor? Todos os dias nós somos dependentes do sobrenatural de Deus. Nesse mundo quebrado, caótico, nesse mundo onde não tem, as coisas estão sendo estranguladas cada vez mais, e as pessoas, elas estão ficando cada vez mais para baixo, nós dependemos de Deus. Então ouça bem, o domínio do medo é um perigo. Ele tem essa capacidade aí de neutralizar. E se nós somos neutralizados na certeza, o que eu tenho para viver? Se você não tem certeza do Deus a quem você serve, da bênção que Ele é, da provisão, daquilo que Ele empenhou com a sua palavra, se eu não tenho certeza, como é o caminho? Como é que eu vou adiante? Como eu sigo? Como é que eu vou conseguir romper as barreiras? Nós não vamos. Então o medo, eu quero dar essa declaração, ele é um estopim que acende a incredulidade. Pastor, mas esse negócio de incredulidade, o pessoal lá de fora não é incrédulo? Você sabe que muitas vezes a gente usa uma nomenclatura meio errada, né?
E a gente fala das pessoas que não conhecem a Deus em nada dele, é que eles são incrédulos. Não, mas incredulidade, eu quero te mostrar isso, te provar que incredulidade é aquele que ouve a verdade e rejeita essa verdade, que não recebe essa verdade. Então o medo é o estopim que acende a incredulidade, vai afastando a gente de Deus. Mas eu estou na igreja, pastor. Não, mas eu estou sendo controlado por um espírito de temor, pelo um espírito de medo. Na prática, alguém compreende isso aí? E eu vi uma passagem que vai te abençoar muito, e eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 3. Glória a Deus. Queridos, a coisa mais importante para a tua vida é a verdade. Abraça essa verdade, porque nós precisamos dela. Hebreus capítulo 3, depois você lê em casa com calma, o autor ao livro dos Hebreus estava falando justamente sobre o comportamento do povo de Deus no passado, em relação a ouvir algo de Deus e obedecer a isso, ou caminhar com Deus em cima, na base de uma certeza que havia sido feita. Deus havia dado uma palavra: olha, vocês vão para tal lugar, porque eu dei esse lugar para vocês. E nós vemos aqui que o autor, ele cita a falha do povo em relação a algumas coisas. E, por exemplo, no verso número 12, diz aí, depois nós vamos ler alguns versos salteados, mas o 12 diz assim: tenha cuidado, irmãos. Não está falando lá para fora, não está falando para o mundo, está falando para nós, a igreja. Diga aleluia. Tenha cuidado, Elinho, preste bem atenção, jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de quê? Esse coração fará com que nós nos afastemos de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja todo domingo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui diz que esse tipo de coração é um coração que fatalmente nos afastará do sobrenatural, gente, do poder de Deus. Mas o Espírito Santo está sempre comigo, pastor, ele está dentro de mim. É bacana a gente ter o Espírito Santo e não ver a manifestação dele na nossa vida. E aí? São das piores tragédias da igreja, queridos, é nós termos um Deus cheio de poder, querendo agir na nossa vida, em todas as áreas, e ele está lá, todo sem poder agir na nossa vida, todo preso, né, vamos dizer assim, fechado, justamente pelo nosso coração. Deus, ele trabalha com você e comigo na base do quanto eu creio nele, o quanto eu acredito que essa verdade é justamente aquilo que está escrito. Diga aleluia. Então aí está dizendo coração de incredulidade. Na Bíblia amplificada, ele coloca alguma coisa tipo coração de incredulidade perverso, que se recusa a confiar. Sabe que muitas vezes isso não é consciente da nossa parte, mas por termos outros pensamentos e imaginações que o inimigo tem ventilado, a gente acaba na prática fazendo isso. Eu estou recusando a confiar em Deus, eu estou prestando mais atenção nessas imaginações e pensamentos temerosos que o inferno tem lançado sobre a minha vida. Viu aí como é que está a sua vida? Olha a tua situação financeira, olha os teus filhos, tua família. Você pensa aí que esse trabalho está assim, aquilo outro, e vai lançando. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, gente, preste bem atenção, coração incrédulo, vou colocando aí algumas palavras, se você quiser ir anotando, vai anotando, mas coração incrédulo é esse coração que ouve a verdade. Ele ouve a verdade, mas ele não aceita, ele não recebe, ele não faz nada com a verdade que ouve. Esse é o maior perigo. Mas sabe, já isso é ponto mais do que definido. Quando nós ouvimos a verdade e não respondemos a verdade, a nossa vida vai para o beleléu. Pertinho do céu, não é não. A nossa vida não anda, porque a questão não é ouvir verdades, é o que eu faço com a verdade que eu ouço. O que eu tenho feito com a verdade que eu ouço, gente? Se ela está em alta na nossa vida, e se eu abraço, há uma resposta incrível, né? A verdade não é algo dito, não é algo simplesmente lido, não é algo só instruído, isso aqui é uma prática. A verdade mexe comigo e com você a fazer algo. Por isso que a verdadeira crença, certeza, fé é ação.
Já falei isso várias vezes, eu estou sempre repetindo, mas é bom. Deus, Ele compreende e Ele olha que eu confio nele quando Ele vê a minha atitude, o meu comportamento, com base na verdade. Diga aleluia. Então, um coração incrédulo, ouça bem, é um coração que ouve, mas não está nem aí para a verdade, não aceita. E eu sei que isso aí ocupa um espaço, porque se eu não estou em o pensamento dele dentro de mim e não está em outra coisa, porque vazio é que não está. Há uma competição. Deixa eu te falar uma coisa, o inferno, ele tem que competir com a verdade, porque se você abraça a verdade e põe em prática, a tua vida é abençoada. Diga glória a Deus. Então ele tem que competir com isso aí. Ele tem que competir com outro tipo de pensamento. Ele tem que competir com pensamentos que vão te trazer o medo, vão abraçar, paralisar a tua vida. Ele faz essa competição. E ouça bem essa expressão que a Bíblia usa sobre coração incrédulo, esse coração que é perverso, diz a Bíblia, está sendo colocado lá. Também é um coração, vá comigo aqui para você perceber isso, que é citado de coração endurecido. Interessante, né? Veja lá, Hebreus 3, deixa aberto aí para você ler, que eu quero ler alguns versos. Diz assim no verso 7, assim disse o autor, pois como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a sua voz, quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus? Nós estamos, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você pode colocar aí do lado da tua Bíblia, se você quiser colocar, põe aí, marca coração endurecido como um coração que se recusa a crer. Não endureçais, foi isso que o povo fez. Não endurecer o coração é um coração que se recusa a crer, é um coração, ouça bem, é um coração que se recusa a agir com o que ouviu de Deus. Pergunta a você, nós lemos um exemplo aqui de um homem que foi abençoado de cima a baixo, seu pai também, e ele foi só nessa caminhada. Quando Deus disse algo para Isaac, ele fez o que Deus falou? Ele fez ou não? Ou ele só ouviu? Ele pagou um preço de ter a certeza de ficar naquele lugar, mesmo olhando as circunstâncias, dizendo, aqui você está lascado, aqui não vai dar nada para você, daqui a tua necessidade não será suprida. Mas ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu, ele acreditou naquela palavra. Foi abençoado ou não? Esse é o segredo, gente. Coração que se recusa a agir, isso é um perigo. É um coração também que eu posso te dizer desobediente. Diga assim, esse não é meu coração. Então vamos, olha, segue adiante aí para a gente ler o verso número 8. Então não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação. Foi isso que o povo fez em relação a Deus. A tentação, a provocação do povo de Deus foi não acreditar nele. Verso 10. Por isso me indignei, diz o Senhor, com essa geração e disse, olha, estes sempre erram no coração. Essa palavra no original é vacilam no coração. Você entende isso? Vacilar? Sempre erram, disse Deus, sempre erram, sempre vacilam no coração. E depois está escrito, eles também não conheceram os meus caminhos. Verso número 15. Enquanto se diz hoje, novamente ele repete, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. Não se recuse a agir com o que Deus te fala. Diga aleluia. Verso 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Todos ouviram? Quem se rebelou? Aqueles que se recusaram a agir com aquilo que Deus havia dito. Pare para pensar sobre isso, verso 18. Contra quem Deus jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram o quê? É o coração incrédulo, é o coração endurecido, é o coração desobediente. Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Não é o nosso caso, diga glória. E não pense que isso aqui é uma coisa natural, porque nós nos posicionamos para acreditar, para agir em cima daquilo que Deus nos fala. É uma decisão. Não espere você ter um sentimento que te mova, que seja agradável, que seja confortável
para agir em cima do que Deus nos fala, porque isso não acontecerá. É uma escolha que você faz. É uma decisão que eu e você, nós assumimos, gente. Nós assumimos agir em cima do que Deus disse. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo e tal. Vai te trazer vitória em cima de vitória. De uma coisa eu sei, o que Deus fala. E quando nós agimos em cima daquilo que Ele fala, você será abençoado, eu também. E eu não quero saber de outra coisa. Eu quero seguir o caminho que Ele tem para mim. Esse é o caminho que Ele tem para a tua vida, diga aleluia. Poderoso demais, gente, isso aqui. Em Números capítulo 13, depois você vai ler lá, Deus havia dado uma palavra e a raiz de justamente não agir em cima do que Deus havia dado, era justamente o medo. Veja como esse é um assunto importante, porque o medo ele paralisa a minha vida e a tua, de nós agirmos com o que Deus diz. Em Números capítulo 13, quando eles observaram a terra da promessa, e os espias trouxeram o relatório era temeroso, e a primeira declaração é o seguinte: nós não podemos, anota lá, está em Números capítulo 13, de 27 a 33, primeiro relatório diz assim: nós não podemos entrar nessa terra. Que maluco é esse para dizer isso? Que eu saiba, Deus tinha dito, essa terra é de vocês. Como é que alguém pode dar uma declaração, nós não podemos entrar? Essa declaração tem base no medo. É claro, haviam inimigos lá, haviam povos mais fortalecidos que o povo de Israel, o povo de Deus, mas Deus havia dado, sou eu que vou te dar a vitória. Você não enfrenta situações que são maiores que você pode enfrentar? Eu enfrento, só eu. Nós enfrentamos situações que são maiores que nós podemos enfrentar. Agora, nessa viagem que eu fiz, o inferno preparou uma cilada para mim. É um derrotado de cima a baixo, né? Não estou falando do avião não, que o avião estava com Deus, aleluia. Bom, quando eu entro no avião, os anjos estão comigo, aleluia. Quem estiver no avião está abençoado. Esse não cai. Mas escuta uma coisa, o inferno havia preparado uma cilada tão tremenda para quebrar o compromisso, para quebrar o propósito de Deus na situação que nós precisávamos fazer lá em relação à minha filha, situações de documentação, mas foi mais do que derrotado. Porque Deus fez algo maravilhoso, quase que cegou uma situação de um documento que estava faltando. Eu não sei porque eu sou todo cuidadoso com isso, a Deise também, mas faltou um documento que a Isabela precisava quando nós entramos na imigração, e eram 4:30 da manhã, e o cara que estava lá carimbando não viu nada, carimbou e eu entrei. Preste bem atenção, eu não entrei na ilegalidade, mas ele carimbou no viso errado. Ele carimbou, ele tinha que ser como estudante, carimbou no outro que a minha filha tinha, e depois eu fui ver que Deus trabalhou para a gente recuperar isso aí, e me deu uma vitória assim tremenda, porque o pessoal da escola já tinha olhado, o próprio pessoal da escola fez, eu falei, que é isso, rapaz? Não, se eu entrei aqui, Deus vai me dar essa vitória. É justamente isso que eu estou falando para vocês. Se Deus tem algo empenhado na sua palavra, não importa a circunstância que você está vivendo ou está vendo, diga aleluia. O que vai prevalecer? É essa. Não deixe as situações temerosas agarrar a tua vida, o teu coração. Preste bem atenção, gente, nós temos que seguir adiante. Olha, então Hebreus capítulo 4, vamos voltar aqui, no verso 1, e agora tem a ver tudo isso aí, diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixado, Hebreus 4:1, deixada a promessa de entrar, quem fez a promessa? Deus. Suceda parecer que algum de vocês tenham falhado, porque também a nós foi anunciado as boas novas, como se deu com eles no passado. Olha a comparação que ele faz, e agora ouça, mas o que aconteceu? A palavra que ouviram, e todos nós também ouvimos, não foi aproveitada, visto não ter sido acompanhada pela certeza, pela fé, aqueles que ouviram. Por que a palavra que eles ouviram de Deus não foi aproveitada, ou eles não viram a concretização daquilo? Porque as imaginações e os pensamentos temerosos dominaram, e saiu da boca deles, não podemos entrar. E quando alguém diz eu não posso, vai agir em conformidade com o que diz. Quem disse para você que você não pode ser bem sucedido?
Quem disse para você que você não vai ser alguém na vida e conquistar? Quem disse para você que a tua família não vai receber Jesus? Está disposto a lutar? Está disposto a acreditar no que Deus disse, independente do que está vendo? Esse é o detalhe, gente. E o povo ficou totalmente paralisado e dominado, justamente pelo medo. Não viu o final da promessa. Pergunto uma coisa para você: Deus tem tanta coisa maravilhosa para a tua vida e para a minha. Será que nós vamos para o céu para ver metade disso se concretizar, justamente porque eu me posiciono não acreditando em Deus, com medo? Pastor, mas os dias que nós estamos vivendo, eu não quero nem saber. O que Deus disse? É isso? Então é isso. E nós temos que ir abraçar isso, queridos. Se você quer ver dias de progresso, esse tipo de comportamento, em abraçar essa certeza do que Deus falou e se posicionar, vai ter que ser a tua regra, o teu cotidiano. Diga aleluia. Não, nós vamos ficar parados, justamente por esse medo. Então a palavra que eles ouviram não foi aproveitada porque eles estavam dominados pelo medo. Então ouça o que eu quero te falar: o medo em ação é a evidência da incredulidade. Pastor, mas eu não sou incrédulo. Então, peraí, investiga o teu comportamento, a tua atitude, e olha se há alguma ação tua justamente temerosa. As coisas são muitas vezes a gente não percebe isso, gente, mas acontece. Então eu quero dizer mais uma vez: o medo em ação é a evidência da incredulidade. Deus tem nos dado o espírito de coragem. Ele chegou para Josué e disse: ser forte e medroso. Ser forte? Pastor, mas de coragem eu não tenho nada. Não, eu não tenho, nem você, na nossa carne a gente não tem. Mas com base na verdade, Deus nos dá isso. Os outros dois, que foram justamente Josué e Caleb: não, que papo é esse, rapaz? Não, Deus falou, ele tem um compromisso. Nós vamos entrar e possuir essa terra. Foram os dois que entraram. Alguém está compreendendo? O que eu estou pregando é a coisa mais simples nessa manhã, gente. Nós temos que renovar nosso pensamento nisso. Aonde você quer chegar? Eu vou dizer uma coisa: aonde você quer chegar, não tem espaço para o temor, para atemorizar, não tem espaço para o medo. Onde é que você quer chegar? O que você quer alcançar, conquistar? Não tem espaço para o medo nisso aí. Não estou dizendo a gente fazer algo que vem na nossa cabeça e sair fazendo besteira. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre acompanhar e viver a voz de Deus. Quando Deus diz, esse é o momento de se posicionar. Quando Deus disse para Isaac: agora é assim, ele se posicionou, venceu. Quando Deus te fala sobre algo que hoje você não consegue ver isso como realidade, não despreze isso. Quando Deus te fala algo sobre a tua família ou qualquer área da tua vida que você hoje não consegue ver, não despreze, porque se você acreditar, você verá. Aleluia! É assim que funciona, gente. Então, quando nós toleramos o medo, ouça isso nessa manhã, quando a gente tolera o medo de uma forma ou de outra, nós estamos contaminando a nossa fé. E você sabe que algo contaminado traz prejuízo. Alguém já comeu um quibe granada que explodiu dentro de você? Eu já comi. Eu me lembro disso, meu pai está presente aí. Eu me lembro disso, eu acho que eu devia ter uns 12 anos de idade. Eu fui passar férias onde meu pai trabalhava. Meu pai morou muitos anos no Pará, era fazendeiro lá, e eu vi aquele quibe maravilhoso, do lado daqueles ovos coloridos que fica... Alguém conhece aqui? Nunca comeu um ovo colorido? Pergunta ao teu irmão se já comeu um ovo colorido. Rosa, amarelo. Já comi muito ovo rosa, rapaz, muito bacana. É bonito, é bom, esse é bom, né? Dá sustância, Rapaz, eu comi um quibe desse granada, explodiu em mim. A única coisa que eu sabia fazer é ir ao banheiro e botar para fora. Mas isso durante vários dias, meu pai já estava preocupado, minha mãe mais ainda. Vamos levar esse menino para Belém, que o menino está desidratado, está isso, aquilo, outro. Daqui a pouco pode fechar o paletó.
Eu nunca peguei uma infecção. Sabia que ela foi uma das oportunidades que o inferno quis matar a minha vida, sabia? Porque aquele negócio foi sério. É isso que o inferno ele oferece para mim e para você, um quibe granada. Tá vendo? Não vai comer mais quibe, né? Tá vendo? Olha o medo. Uma coisa contaminada, gente, é uma coisa que nós não temos nem que chegar perto. Se eu permitir que o inferno contamine a minha certeza a respeito dele, eu não verei nada. Pastor, mas Deus é bonzinho. Ele conhece o meu coração, Ele conhece. Ele conhece o meu comportamento com base naquilo que está dentro de mim. Alguém diga aleluia nessa manhã. A igreja ainda cai nessa cilada, nessa ilusão do inferno, de que Deus fará independente daquilo que eu faço. Que mentira é essa do inferno? Onde está isso na Bíblia? Alguém se lembra de Saul, que não obedeceu o que Deus pediu? Como é que terminou a vida dele? Bem mal. Mal o suficiente dele, depois de algumas gerações, extinguir com a sua herança. Não tem ninguém mais com o nome dele, da família dele.